Então, pessoal, neste vídeo nós vamos entender a logaritmação, que é essa operação aqui, ó. B elevado a x é igual a n, C e somente C, o log na base B de n é igual a x. Aí você me diz, não entendi nada. Pois é, então vamos entender rápido, mas com calma, passo a passo. Vamos supor que eu tenha uma equação exponencial do tipo b elevado a x é igual a n. O que é uma equação exponencial? É uma equação em que o x está no expoente. E vamos supor que essa exponencial seja meio bizarra, meio esquisita, como por exemplo essa aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 29. Como eu calculo o x? Não dá para igualar as bases. Como eu faço então? A saída então é a logaritmação, que é a transformação, ou seja, a conversão dessa equação exponencial numa equação logarítmica. A conversão dessa exponencial 3 elevado a x é igual a 29 num log. Aí eu te pergunto, como que se faz essa conversão de uma exponencial num log? Nós fazemos assim, ó, vamos ver. Se 3 elevado a x é igual a 29, então o log na base 3 de 29 vai ser igual a x. Como que se faz? Qual é a base? A base é 3. Então, se 3 elevado a x é igual a 29, então o log em que base? Na base 3 de que número? Do 29, tá? Como é que eu faço aqui? Eu faço o que eu chamo de o relógio maluco. O x vem para cá e o 29 vai para lá. Então, o log na base 3 de... O 29 foi para lá. De 29 vai ser igual a... Olha o x vindo para cá, ó. A x. É o relógio maluco, ele gira ao contrário, no sentido anti-horário. Daí eu vou ter que o log na base 3 de 29 é igual a x. E eu vou encontrar o x na tabela dos logaritmos, ou na calculadora, com o valor de 3,065. Então eu vou ter que, se b elevado a x é igual a n, então log em que base? Na base b, o n vai para lá, de n é igual a x, que vem para cá, ó. O relógio maluco. E o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma exponencial num log. Tá, mas vamos supor que você se depare no exercício com um logaritmo, também meio bizarro, meio esquisito. Tipo esse aqui, ó. Log na base 3 de 243 igual a x. Está lá na prova e eu não tenho nem calculadora nem tabela. Como eu resolvo? Eu resolvo também através da operação de logaritmação, que é o quê? A conversão de uma exponencial num log ou vice-versa. A conversão de um log numa exponencial. Então, vamos converter esse log aí numa exponencial. Como eu faço? Olha lá. Se o log na base 3 de 243 é igual a x, então, qual é a base? A base é 3. Aí eu passo o x para cá e o 243 para lá. Então, 3 elevado a x vai ser igual a 243. É o relógio maluco, ó, girando ao contrário, no sentido anti-horário. Então, eu vou ter que 3 elevado a x é igual a 243. Aí eu faço o quê? Fatoro 243, ó. Vamos fatorar o 243. 243 dividido por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 243 é igual a 3 vezes 3, 3 elevado a 5. Substitua aqui 243 por 3 elevado a 5. 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Potência mesma base, eu corto as bases igual aos expoentes, x é igual a 5. Calculado através da conversão desse log numa exponencial e no cálculo da exponencial. Então, na fórmula geral, eu vou ter que, se o log na base b de n igual a x, então, qual é a base? B elevado a x, que vai para lá, vai ser igual a n, que vem para cá, no sentido anti-horário. Então, nós temos aquela expressão inicial em que eu converto
uma exponencial num log ou um log numa exponencial. E para não escrever essa expressão duas vezes, nós usamos esse símbolo aqui, ó, uma seta dupla, que é um símbolo de equivalência, que significa dizer que uma expressão vale da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, nos dois sentidos. Então nós lemos assim: b elevado a x é igual a n, assim como, do mesmo modo que, c e somente c, o logaritmo na base b de n é igual a x. Tá? Nós usamos essa seta aqui e ela se chama c e somente c. Por exemplo, 3 ao quadrado é igual a 9, c e somente c, ou seja, do mesmo modo que, da mesma forma que, o logaritmo na base 3 de 9 é igual a 2. É um símbolo de igualdade entre essas duas equações. Ficou meio confuso? Vamos pensar assim. Maria é casada com Pedro, C e somente C, Pedro, é casado com Maria. Não dá para só um ser casado. Outro exemplo. 3 mais 2 é igual a 5, assim como, do mesmo modo que, C e somente C, 5 menos 3 é igual a 2. Então essa aqui é a operação de logaritmação. E este é o símbolo C e somente C, que serve para quê? Para eu não escrever essa expressão duas vezes. Tá? É um símbolo que iguala essas duas equações aqui. Tudo bem? E para finalizar? Para finalizar, eu tenho que falar sobre o fato de a logaritmação ser considerada uma operação matemática. Tá? Ela é considerada uma operação matemática. Quais são as operações matemáticas? Nós temos 7. As 4 básicas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, e mais 3 que trabalham com as mesmas informações, que são a potenciação, a radiciação e a logaritmação. Vamos ver essas 3 aqui. Na potenciação, por exemplo, 3 ao quadrado é igual a quanto? 3 ao quadrado vai ser igual a 9, certo? Eu tenho a base, que é 3, tenho o expoente, que é 2, e calculo o quê? Calculo o resultado. E na radiciação? Na radiciação, eu trabalho com os mesmos dados. Por exemplo, raiz quadrada de 9. Eu tenho o resultado 9 dentro da raiz, o expoente 2, que é o índice da raiz, e eu vou calcular o número base, né? Raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3. Eu vou calcular o número base, que é o 3. Eu tenho o resultado, o expoente e calculo a base. Outro exemplo, raiz cúbica de 8 vai ser igual a quanto? A 2, porque 2 vezes 2 vai dar 8. E a logaritmação? O cálculo do logaritmo é a operação que estava faltando. Eu tenho, por exemplo, 3 elevado a x é igual a 9. Eu tenho a base, 3, tenho o resultado 9 e vou calcular o expoente, x, que foi batizado de logaritmo. Aí o que eu faço? Ou eu fatoro 9, ou eu transformo essa exponencial no logaritmo e consulto o valor, o resultado numa tabela ou numa calculadora. Então vou ter que 3 elevado a x vai ser igual a 9. Quanto que é? X vai ser igual a 2, porque 3 ao quadrado vai ser igual a 9. E eu tenho que o logaritmo na base 3 de 9 vai ser igual a 2. Então, na logaritmação, eu tenho o quê? Eu tenho a base, tenho o resultado e calculo o expoente, maravilhoso, o logaritmo. Então, trocando em miúdos, o que é a logaritmação? Ela é essa operação em que, se eu tenho uma exponencial um pouco difícil, eu a transformo em um logaritmo. Ou, se eu tenho um logaritmo, que eu também acho um pouco difícil, eu o transformo numa exponencial. E o meu objetivo aqui foi tentar facilitar o entendimento a respeito dessa operação de logaritmação. Se você gostou, clique em gostei e deixe o seu comentário para eu saber, tá bom? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.